Bom dia, aula de biologia, aula de número 10. E o nosso assunto aliás, a evolução humana. Então, dando início aqui à evolução humana, acho muito bacana esse primeiro slide aqui. Então, Darwin, né, Charles Darwin, foi o primeiro a propor que humanos e macacos tinham estreitas relações evolutivas. Com isso, ele destrona, quer dizer, tira do trono, né, o ser humano como ato da criação divina em definitivo, incluindo a nossa espécie no reino animal, como qualquer outro representante deste reino. A ideia difundiu-se equivocadamente. Então, para os leigos, humanos descendiam diretamente dos macacos. Só colocando a classificação humana aqui, tá? Então, nós somos do reino animal, do filo Chordata, na classe Mammalia, ordem Primata, família Hominídea, gênero Homo e a nossa espécie Homo sapiens sapiens. Então, ao contrário do que muitos dizem por aí, o homem não descende do macaco. Assim como todas as espécies se relacionam em maior ou menor grau, homens e macacos possuem um ancestral comum mais recente do que em relação a um ancestral comum entre macaco e serpente, por exemplo. Atualmente sabe-se que a espécie humana descende de uma família de primatas chamada hominídea. Fósseis muito contribuem para documentar a história de um grupo e, com o auxílio destes, podemos confirmar que espécies desse grupo taxonômico habitaram várias regiões e épocas diferentes e que algumas espécies distintas da família coexistiam na mesma época. Então, aqui a gente tem uma árvore filogenética, né, que mostra a relação evolutiva. Então, aqui tem o orangotango, o gorila, um hominídeo, chimpanzé e o bonobo, que também é um primata. Então, se a gente analisar aqui o ramo, né, a gente tem, todos nós temos um ancestral comum, que está aqui embaixo. Aqui está o tempo em milhões de anos, né? Então, o homem, ele se diferenciou há 5,5 a 7 milhões de anos atrás. O termo hominídeo é utilizado para descrever os humanos e os ancestrais extintos, como os australopitecos. O único representante vivo é o Homo sapiens sapiens, e esse grupo encontra-se dentro da ordem dos primatas. As principais características dessa família são a posição ereta e bípede, quer dizer, andar sobre duas pernas, né? Para deslocamento, ou dois membros. Aumento da capacidade craniana, quando comparado aos outros grupos de primatas, e desenvolvimento de dentes pequenos e os caninos não especializados. Os caninos, né, de cães, por exemplo, e lobos, eles são compridos justamente para rasgar a carne, né? Então, a gente já evoluiu para ter dentes menores. Posteriormente, surgiram também modificações no comportamento, a habilidade de desenvolver utensílios para uso próprio e específico e a linguagem verbal. Então, as etapas da evolução humana. Então, existiam os pré-australopitecos, que viviam antes dos australopitecos. Então, essas primeiras espécies viveram logo após a separação do grupo que originou os hominídeos e os chimpanzés. Sua principal característica era o modo de vida arborícola. E o registro fóssil remonta a algumas das espécies desse período. Então, eles têm fóssil do indivíduo que eles chamaram de Sahelanthropus tchadensis, que é um fóssil encontrado no continente africano, pertencente a uma espécie de primata. Essa espécie já possuía a postura bípede.
é o mais antigo ancestral da linhagem humana. O Horin tugenensis, aliás, um fóssil encontrado no Quênia, também já apresentava indicações da postura bípede. Os cientistas acreditam que a espécie viveu há 6 milhões de anos atrás. O Ardipithecus ramidus e Ardipithecus cadaba. Foi dois fósseis, né, encontrados na Etiópia. Nessas espécies, pertence à postura bípede, quer dizer, eles já andavam sobre 2 membros. Os cientistas acreditam uma espécie do gênero Ardipithecus foi ancestral dos Australopithecus. Os Australopithecus são mais conhecidos do que esses, né? Então, os Australopithecus formavam um grande grupo de animais parecido com os chimpanzés, mas, ao contrário deles, já não andavam sobre 4 patas. Eram meio humanos, embora apresentassem um cérebro pequeno demais. Também tinham os dentes e o maxilar diferentes, bem maiores e mais pesados que os humanos. Já se conhecem 8 espécies de Australopithecus, que viveram entre 4 milhões e 1,5 milhão de anos atrás. Além do Africanus e do Gardi, foram identificados os Australopithecus anamensis, Anam, que significa lago na língua local, encontrado no norte do Quênia em 1974. O Australopithecus afarensis, encontrado no Quênia, Etiópia e Tanzânia. O Australopithecus etiópicus, encontrado em 1985, próximo ao lago Turkana, norte da Tanzânia. O Australopithecus boisei, encontrado no desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia, em 1959. E o Australopithecus robustus, encontrado em 38, na África do Sul, e o Australopithecus barengazali, encontrado em 1993, ao sul da Líbia. Então, aqui a gente tem um exemplo de um Australopithecus, né, que foram os primeiros hominídeos a dominar o fogo, o que permitiu sua expansão para outros territórios. Além da redução da musculatura da face, pois podiam cozinhar os alimentos, amaciando-os. A teoria, por enquanto mais aceita, indica como provável ancestral humano o afarensis, surgido há cerca de 4 milhões de anos e extinto uns 2,5 milhões de anos atrás. Além dessa hipótese, existem outras. Os descobridores do Gari acreditam que o afarensis esteja na raiz da humanidade, porém não diretamente. Tem outras teorias também. Então, um pouco antes de extinguir, ele teria dado origem ao Gari. Esse, sim, ancestral direto dos homens. O arqueólogo sul-africano Ronald Clark pensa que o afarensis não tem ligação com seres humanos. Ele seria apenas um ramo que não vingou na árvore da evolução. E ele acredita que a humanidade teria nascido do africanos, do Australopithecus africanos. Existe uma discordância no meio científico quanto ao grupo que teria dado sequência aos Australopithecus, mas analisando a data dos fósseis, é provável que o sucessor seja o Homo habilis. Então, a gente já tem 3, né? Aliás, aqui do gênero Homo, né? Então, o Homo habilis provavelmente deu origem ao Homo sapiens sapiens. Com as alterações climáticas ocorridas há 2,5 milhões de anos, alternando períodos secos e úmidos, se intensificou a transformação ambiental na África através do processo de desertificação.
Então, os australopitecos, devido às pressões seletivas, né, do meio ambiente, experimentaram duas estratégias. A primeira foi as mandíbulas mais resistentes e fortes, relacionadas a um hábito vegetariano, que é um alimento duro e resistente, e, portanto, associada aos parantropos, denominados anteriormente como australopitecíneos, cuja espécie é o Etiópicus, o boicei e o Australopithecus robustus. E a segunda estratégia foi o aumento da capacidade craniana, resultando a utilização de ferramentas. Então, isso ocorreu há 2,5 a 2 milhões de anos. Aí ocorreu o aparecimento do gênero Homo, como o Homo habilis e o Homo rudolfensis. Então, o Homo habilis é considerado o primeiro homem hábil. Então, a palavra habilis vem do hábil, né? Então, o Homo habilis é a espécie mais antiga do gênero Homo. Viveu no leste africano aproximadamente 2,2 a 1,6 milhões de anos atrás. Foram descobertos só alguns restos fósseis, porém, estes espécimes exibem uma tendência clara no aumento do tamanho do cérebro. Os cérebros de Homo habilis são aproximadamente 30% maior que os do Australopithecus africanos. Então, aqui a gente percebe a evolução, né? Então, os machos do Homo habilis eram muito maiores que as fêmeas. Aqui a gente pode comparar o crânio, né? O da esquerda do macho, da direita de uma fêmea. Como mostrado pelos dois crânios abaixo. O dimorfismo sexual, exibido pelos hominídeos, é bastante acentuado. Quer dizer que a gente vê bem a diferença entre macho e fêmea. As unidades familiares, né, eles já transportavam alimentos, provavelmente se alimentavam de restos deixados pelos grandes carnívoros, ou seja, carniça. E as ferramentas rudimentares de pedra lascada. Então, eles já começavam a produzir as suas ferramentas. Aí o Homo rudolfensis, que é um fóssil descoberto em 93 no Lago Malawi, datados entre 2,4 a 1,6 milhões de anos. Possuem face mais aplainada e larga, os dentes caninos mais largos e apresenta coroas mais complexas, raízes e esmalte mais espessos. O volume craniano é maior, em torno de 600 a 800 centímetros cúbicos, em relação ao Homo habilis. As duas espécies coexistiram há 2 milhões de anos. Não se sabe ainda qual das espécies são ancestrais dos mais recentes exemplares do Homo, do gênero Homo. Alguns autores o consideram como uma variação do Homo habilis, portanto, uma única espécie. Então, aqui a gente tem o Homo rudolfensis, é um crânio fóssil encontrado. Na verdade, isso aqui talvez seja um fóssil mesmo, mas muitas vezes eles fazem uma reprodução, né? E deixam nos museus de história natural. Aí o Homo erectus, ele viveu entre 2 milhões a 400 mil anos. É uma espécie com volume craniano entre 900 e 1.200 centímetros cúbicos. Portanto, os indivíduos com maiores crânios representam um aumento de 50% em relação ao Homo habilis. Os primeiros fósseis de Homo erectus foram inicialmente descobertos na China, que é o homem de Pequim, e em Java, na Indonésia, no final do século XIX
início do século XX. Então, esses fósseis contam muito a história, né? Foram encontrados vários espécimes na garganta de Olduvai, na África Ocidental. A fonte mais rica de fósseis de Homo erectus foi a região do Lago de Turkana. Estes locais expuseram os mais antigos e completos espécimes de Homo erectus. Em 1975, foi achado um crânio quase completo, datado a 1,8 milhões de anos, com volume craniano de 880 centímetros cúbicos. Uma década depois, eles acharam o menino de Turkana, com o esqueleto quase completo. Opa, a figura não está ao lado, ela está abaixo aqui, ó. Esse aqui, ó. Acharam o fóssil quase perfeito. Esse esqueleto pertence a um adolescente de 12 a 13 anos, datado em mais ou menos, né, 1,650 milhões de anos. E representou um importante achado para acessar as proporções corporais e as relações entre as espécies do gênero Homo. A forma do corpo mostra um ser humano típico, adaptado a um ambiente tropical, aberto e perfeitamente adaptado à locomoção bípede. Então, aqui está o crânio, né, ainda com alguns dentes, e aqui está o indivíduo. Os habitantes de cavernas, eles eram, né, habitantes de cavernas, produziam e usavam ferramentas bem mais elaboradas, como machados de mão. Representam a primeira ocorrência no registro fóssil de um design consciente. Acredita-se que produziram ferramentas de madeira e armas, mas não foram preservadas. Os fósseis mais antigos estão na África e a partir de 1 milhão de anos, o Homo erectus aparentemente migrou da África. Foram encontradas ferramentas e fósseis dessa espécie amplamente distribuídos na Europa e na Ásia. O Homo erectus é a primeira espécie humana para migrar fora da África e adaptar a uma variedade de ambientes no Velho Mundo. Aí a figura abaixo, à esquerda, mostra um pequeno bando de Homo erectus coletando alimento na floresta tropical de Java. E a figura abaixo à direita mostra a mesma espécie adaptada ao terreno e ao clima no nordeste da China. O homem de Neandertal, né, que é o outro Homo, é uma espécie extinta do gênero Homo, cuja existência está ligada à evolução do homem moderno. Sua existência é comprovada por meio de vários fósseis encontrados na Europa e na Ásia, datando do período Pleistoceno, cerca de 2.500.000 a 12 mil anos atrás, quer dizer, bem mais recente, né? O nome dessa espécie é uma referência ao Vale de Neander, na Alemanha, local onde um dos primeiros fósseis foi descoberto. As evidências arqueológicas atestam que os primeiros homens de Neandertal viveram na Europa há cerca de 200 mil anos atrás. Entre as características peculiares ao Neandertal, destaca-se a parte do meio do rosto protuberante, os ossos da face angulares e um nariz enorme, que proporcionava a umidificação e aquecimento do ar frio e seco. Seus corpos eram mais baixos e atarracados que o do moderno ser humano. Outra adaptação à vida em ambientes frios. Seus cérebros, porém, eram tão grandes como os nossos e muitas vezes maior, proporcionais aos seus corpos mais musculosos. Acredita-se que seu cérebro seria 20% maior do que o tamanho médio de um cérebro humano moderno e anatomicamente idêntico a este.
as áreas responsáveis pelo pensamento complexo eram tão avançados como nós, o que significa que o Neandertal deveria ter a capacidade de pensar como nós. Então, assim que eles imaginam que o homem de Neandertal era. Esse grupo é classificado pela maioria dos antropólogos como uma subespécie do Homo sapiens, ou seja, Homo sapiens neanderthalensis. Contudo, há quem considere que essa subespécie não é um ancestral direto do homem moderno, mas uma subespécie que se extinguiu há cerca de 40 mil anos, certamente em razão de eventos de competição com o homem atual, o Homem sapiens sapiens, surgido por volta de 90 mil anos a partir do Homo erectus. Até o momento, o exemplar mais notório da subespécie Homo sapiens sapiens foi o Homo de Cro-Magnon, que tinha alta estatura. Ele desenvolveu ferramentas específicas, como faca, lança, arco e flecha, e demonstrou aptidões artísticas, escrevendo algumas cenas de caça, evidenciadas por meio de pinturas rupestres, preservadas em paredes de cavernas. Um importante marco na evolução do homem ocorreu com a passagem da situação de caçador para agricultor, o que causou o surgimento das primeiras civilizações. A partir de então, há 12 mil anos, a evolução cultural encarregou-se de promover uma acelerada transformação. Então, aqui a gente pode perceber a diferença, né, do homem moderno e do homem erectus. E para finalizar, só mostrando aqui um quadro, né, o Australopithecus afarensis deu origem ao boissei, ao robustus, ao africanus. Aqui acredita-se, né, então, que o Homo sapiens tenha surgido do Homo erectus ou do Homo habilis, né? Um vai dando origem ao outro. Então, finalizando a aula, interrompendo o compartilhamento e encerrando a gravação. Muito obrigada.